Chegou a hora de destruir o ciclo da depressão, aprender a eliminar como é que esse ciclo funciona antes que ele te elimine. A maior questão, o maior problema da depressão é o seguinte: ela funciona como se fosse o HIV das doenças e dos transtornos mentais. Ela piora situações que poderiam ser contornadas, ou até mesmo ela começa a instaurar outros problemas, como por exemplo, quem tem depressão pode ter só a condição da depressão, mas com o passar do tempo começa a adquirir, começa a absorver ou a desenvolver alguns outros sintomas, como por exemplo a dificuldade de largar hábitos, o desenvolvimento de vícios, a dificuldade de instaurar novos hábitos mais saudáveis. É como se um problema levasse a outro. O que nós temos, por exemplo, dentro do HIV é que ele tira a tua capacidade de lutar, de bater de frente, de resistir à condição. A depressão faz uma coisa muito parecida com isso, ela vai aos poucos tirando a tua energia. Quem tem HIV começa a ter infecções, começa a ter alguns problemas que outras pessoas com um sistema imunológico mais resistente, mais robusto, não têm. A maior questão com relação à depressão é que ela está pautada. Um dos mecanismos essenciais dela está na nossa percepção, no modo como a gente percebe, vê e interpreta os fatos e os eventos à nossa volta. Uma coisa que eu quero que vocês tirem deste vídeo é: nós não vivemos no mundo real, no mundo material. Nós vivemos dentro da nossa mente. A nossa mente cria vieses, ela cria caminhos, ela tem capacidade de desenvolver interpretações por conta própria, sem que nós demos algum comando ou sem que nós tenhamos plena consciência disso. A gente precisa aprender a ter consciência das interpretações dos nossos próprios vieses mentais. Eu vou dar um exemplo para você do como a nossa consciência ela funciona de modo automático. Dentro do teu campo de visão agora, você está percebendo o teu nariz, só que ele não aparece na tua visão, é como se teu cérebro apagasse para que você tivesse uma visão mais clara. E se você focar num ponto à sua frente, aqui nas laterais, existem alguns pequenos pontos cegos. Só que qual é a questão? O seu cérebro preenche esses pontos cegos, você não percebe. Não existem pequenos buracos dentro da tua visão, você imagina ou percebe ela como estando completa. A nossa mente, o nosso cérebro, preenche lacunas. Isso é uma capacidade que ele tem. Isso nos ajuda em grande parte do tempo, porque se nós tivéssemos, sei lá, uma visão onde a gente está percebendo um obstáculo na nossa frente, no nosso nariz, ou então nós percebêssemos alguns pontos cegos, nós íamos ter problemas. Então, a mente e o cérebro preenchem informações e lacunas das quais eles acreditam, ou digamos assim, das quais eles foram treinados a fazer. Nós constantemente preenchemos lacunas de informação com a nossa consciência. E isso acontece de modo automático. A primeira explicação, o primeiro motivo de por que isso acontece, ou de como isso acontece, é pela nossa história passada. O cérebro é uma máquina de prever o futuro. Uma das funções dele é prever ou tentar calcular para prever o que vai acontecer. E como é que ele calcula o que vai acontecer? Baseado no que já aconteceu. Se eu fui uma pessoa que eu fui maltratada na infância, eu vou tender a ver outros seres humanos como sendo fonte de ameaça. Fontes pessoas das quais eu tenho que aprender a me proteger, eu tenho que estar sempre com o pé atrás. Se eu for muito criticado na minha infância, eu vou tender a ver as outras pessoas como sendo possíveis críticos meus. Eu vou tender a desenvolver uma maneira de ser um pouco mais perfeccionista e evitativa de me expor. Esses são alguns mecanismos dos quais o cérebro age. Mas eu quero trazer para vocês aqui 3 grandes vieses de interpretação, vieses de percepção do universo, que afetam e começam a desenvolver e funcionam como se fosse um motor da mente depressiva. O primeiro deles é a interpretação de eventos ambíguos. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está no teu ambiente de trabalho e o teu colega vem andando no corredor. Ele vem andando na direção contrária. Você dá um bom dia para ele e ele não te responde. Isso é um evento ambíguo. Não existe uma definição exata do porquê que ele não te devolveu o seu bom dia. Uma pessoa com uma mente mais saudável vai imaginar um universo de possibilidades. Talvez essa pessoa esteja estressada, talvez essa pessoa esteja triste, ela não queira contato, talvez essa pessoa esteja preocupada e ela nem me percebeu nem me ouviu, talvez essa pessoa esteja com pressa para chegar em algum lugar. Uma mente saudável, ela desenvolve N interpretações. Por outro lado,
A mente depressiva, ela já pula para a pior interpretação possível. Essa pessoa não me deu bom dia porque ela não gosta de mim, porque eu não sou gostado, porque talvez essa pessoa queira puxar meu tapete, porque no fundo essa pessoa nunca gostou de mim, sempre falou comigo por conveniência e etc. A interpretação de eventos ambíguos numa mente mais deprimida, ela salta sempre para o pior cenário possível. E muitas vezes a mente depressiva ela desenvolve uma coisa que a gente chama de catastrofização, que é sempre imaginar uma catástrofe que vai acontecer, ou sempre imaginar o pior cenário possível de uma coisa que, se você parasse um instantinho para poder pensar e refletir, poderia ser completamente neutra ou até mesmo inofensiva. O segundo grande viés de interpretação que as pessoas têm é o viés de seleção. Como é que ele acontece? Vou dar um exemplo também dentro do universo de trabalho, porque eu testemunhei muito isso. O viés de seleção acontece a partir da seguinte forma: o teu chefe te dá um feedback do teu desempenho e ele fala coisas positivas e coisas negativas. Ele te dá elogios, ele te dá pontos onde você deve ajustar. O viés de seleção, ele vai sempre na pior coisa possível, como se as coisas positivas jamais existissem. Eu muitas vezes tive pacientes, muitas vezes tive orientandos ou mentorados que eles, quando eu observava um feedback que eles estavam recebendo, até mesmo via e-mail, que é por texto, ou seja, ter um registro, a pessoa sempre chegava na conclusão de que, apesar dos elogios, aquela pessoa foi desmerecida ou invalidada, ou que o trabalho dela não valia nada. E aí, o que acontece? É uma interpretação, dá sempre muito mais peso, muito mais validade, ou até mesmo passa batido, passa cegamente através da percepção as coisas positivas. Em algumas situações eu observei em que o chefe, quando estava dando um feedback, ele estava sugerindo pequenos ajustes, coisas mínimas, mas ao viés, a interpretação daquela pessoa que está recebendo, aquilo totalmente invalidava e na mente dela, ela estava prestes a ser demitida, ela não ia conseguir a promoção dela, ou então ela talvez fosse ser alocada numa posição, num cargo, num local do qual ela não queria, seus pedidos não seriam atendidos e outras possibilidades ruins. Por fim, o terceiro viés de interpretação que eu quero mostrar para vocês hoje é a supergeneralização. Supergeneralização significa o quê? A mente mais depressiva, ela é uma mente que generaliza. Quando você pergunta para alguém que está depressivo, como é que você está, como é que foi teu dia, como é que foi tua semana, ela fala, foi péssimo, foi horrível, eu sou uma merda, eu sou uma porcaria, eu sou um bosta. E muitas vezes a mente mais depressiva, já que na mente depressiva nunca há apenas um viés negativo, sempre existem alguns outros vieses, mais de um viés, a soma, o saldo disso tudo é terrível. A minha vida é ruim, a minha vida é horrível, a minha vida não presta, eu não presto, não tenho valor. O que é um detalhe muito curioso, que é o seguinte: a mente do deprimido, ela é muito generalista. A mente da pessoa um pouco mais saudável, ela consegue lembrar, e isso já tem estudos que apontam isso, que a mente da pessoa saudável, ela consegue lembrar de detalhes, de eventos e de situações específicas. A mente do deprimido, ela vê sempre como um todo, e é um todo mais cinza, um todo mais triste, um todo sem vida. Muitas vezes o deprimido, ou quem tem uma tendência a ter um entristecimento, uma depressão, remói durante um dia inteiro um evento ruim que aconteceu. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela tem tudo para ter tido um dia bom ou até mesmo um dia neutro. E acontece um evento ruim. Pelo resto do dia, aquele evento ruim vai definir o caráter daquele dia, a qualidade daquele dia. Aquele dia foi horrível, apenas porque aconteceu um evento ruim. Muitas vezes, as histórias de vida nos treinam a mente. A mente e o cérebro, elas têm duas funções. Primeiro, uma máquina de fazer previsões a partir do que já aconteceu. Segundo, o cérebro é uma máquina de reconhecer ameaças. Nós temos cerca de 8 emoções, apenas uma delas é positiva, que é a alegria. O resto são todas emoções, são todas maneiras da gente reconhecer coisas ruins ou coisas que nos façam mal de alguma forma. Então, o cérebro é uma máquina de prever ameaças. Quando existem experiências negativas que elas se repetem, a nossa máquina de previsões vai tender a ver o futuro sempre como negativo.
Então, como é que a gente começa a contornar esses vieses? Primeiro, se dá conta que eles existem. Se dá conta que eu posso vir a ter um viés de negatividade. Eu começo a perceber que muitas vezes é a minha impressão que ela é negativa das coisas. Nós, o tempo todo, a nossa interpretação, ela preenche a realidade com conceitos e significados. Quando a gente vê um bichinho de olhinhos brilhantes, uma língua para fora que respira pela boca, um focinho e ele olha para você, isso é o quê? Isso é um cachorro olhando para você, se você tem um cão. Só que como é que a gente preenche isso de significado? A gente define que aquilo é fofinho, que é meigo, que é uma coisa que eu gosto de ter por perto. Muitas vezes, ter uma visão um pouco mais desapaixonada, desemocionada, uma visão um pouco mais fria, é o que pode vir ajudar a contornar os vieses. Então, primeira coisa, como é que você contorna os vieses? Reconhece que eles existem. Segundo, reconhece que você muitas vezes pode estar colocando conceitos e interpretações em cima de situações que poderiam ser neutras. Ou a outra questão é, muitas vezes você tem que olhar para o seu, que é a terceira dica, olha para o teu passado, olha para a tua história de vida. O que você possivelmente viveu? Maus tratos? Negligência? Abandono? Críticas? E possivelmente você pode estar temeroso de que isso aconteça novamente. Portanto, muitas vezes a gente precisa treinar, perceber as evidências do que acontece no nosso dia a dia e perceber as evidências que sustentam as nossas crenças. Muitas vezes nós passamos por diversos eventos que são neutros, muitas vezes nós passamos por diversos eventos que são positivos, mas nós deixamos de abraçar ou de captar oportunidades, porque a nossa mente pode estar enviesada e um pouco pesada. Eu quero agradecer a tua atenção. O meu nome é Yuri Victor Lopes. Eu te vejo na próxima.